Em meio a uma guerra em andamento no Oriente Médio, uma visita de Benjamin Netanyahu à Casa Branca e o aumento das tensões de segurança na Judéia e Samaria, é temporada de prévias em Israel, continuando nossa série de entrevistas com líderes israelenses que estão entrando na disputa para moldar o futuro de Israel. Hoje conversamos com um nome que está notavelmente ausente das prévias do Likud, a veterana líder do Likud, Yuli Edelstein, que agora diz estar traçando um novo caminho para representar a direita israelense. Eu sou Elana Mazal Diamant, diretora executiva do Fórum Israelense de Direito e Liberdade, e esta é a Lei Básica. Obrigada por se juntar a nós, Sr. Edelstein. Prazer, obrigado pelo convite. É uma honra. Estamos continuando a série em que conversamos com veteranos e aspirantes da política sobre a visão deles para o futuro de Israel. Sobre vários temas diferentes, mas com ênfase nas questões legais e de governança. Estou ansiosa para conversar com você hoje. Agradeceria muito se você pudesse compartilhar um pouco da sua inspiradora trajetória. Você começou a ensinar hebraico na União Soviética. Você foi uma prisioneira de Sião. Você veio para Israel e construiu sua carreira política. Você já foi ministra, presidente do Knesset e muito mais. Eu acho que é uma história que realmente merece ser ouvida antes de abordarmos o assunto principal mais tarde no programa. Então, se você puder tirar alguns minutos e nos contar um pouco sobre isso. Bem, antes de mais nada, estou tentando descobrir se sou um veterano ou um aspirante político neste momento. Mas voltando um pouco na história, nasci na antiga URSS, pedi um visto de saída em 79, eu tinha 21 anos, fui recusado, tive meu visto de saída negado e me tornei o que é conhecido como um refusenik. Ao mesmo tempo, eu aprendi hebraico sozinho e depois ensinei outras pessoas. Graças a Deus, ninguém pediu credenciais nem tentou verificar como era exatamente o meu hebraico naquela época. Mas eu tinha minha formação como estudante de línguas na universidade, então eu basicamente fui treinado para ensinar línguas estrangeiras. E eu tinha um número suficiente de alunos, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, eles mesmos, refuseniks, que estavam na mesma situação que eu. As autoridades em algum momento se cansaram das minhas atividades, assim como de outros professores de hebraico. Em 1984 fui preso. Não foi por ensinar hebraico, pois não havia lei para isso, nem na União Soviética, mas sim por posse ilegal de drogas. Alguns dos meus colegas foram presos por posse ilegal de armas, por atacar um policial ou por todo tipo de outras acusações forjadas. Em 87 fui libertado, o penúltimo, acho, prisioneiro de Sião, que foi libertado por Gorbachev. Eles tinham um problema legal comigo porque eu nunca admitia meus crimes, ou seja, eu nunca concordava em admitir posse ilegal de drogas. Então eles estavam tentando descobrir como me libertar. No final, eles descobriram. Fui libertado e logo consegui um visto de saída. E cheguei a Israel em julho de 87. Disse para mim mesmo e para todos ao meu redor que eu até lembro a frase exata. Eu disse: paguei meus impostos ao povo judeu. Chega, basta. E voltando à minha carreira profissional, eu nunca participaria da vida pública. E como diz um velho provérbio judaico, quando um homem faz planos, Deus ri. Uma grande onda de imigração da antiga União Soviética para Israel começou. Foi como um sonho se tornando realidade para nós, ex-refugiados e prisioneiros de Sião. E alguns de nós se envolveram de verdade, primeiro em atividades públicas, ONGs, e em algum momento percebemos que era muito mais fácil não tentar convencer os outros, mas tentar nos eleger para resolver as questões, os problemas, os desafios daquela enorme onda de imigração para Israel. E foi assim que fui eleito pela primeira vez para o Knesset, servi em diferentes cargos ministeriais e como presidente do Knesset por 3 mandatos. E aqui estamos nós agora neste estúdio conversando.
Então você conseguiu de alguma forma pular até mesmo algumas das partes mais marcantes e até mais dolorosas dessa experiência. Eu encorajaria os espectadores que se interessam a assistir algumas das suas entrevistas anteriores em inglês sobre o que você passou quando esteve presa e também sobre o que você fez em condições tão difíceis. Por enquanto, sigamos em frente. Você realmente ocupou um número impressionante de cargos de alto escalão. Acho que você foi ministra da absorção de imigrantes. Com certeza, você disse que foi presidente do Knesset. Você foi ministra da Saúde durante a pandemia de Covid. Você foi, e vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, até relativamente pouco tempo atrás, no Knesset, a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. E agora você disse que está deixando o Likud para começar um novo caminho político como uma mulher de direita. Eu gostaria de entender, só para que possamos começar essa conversa, qual é esse novo caminho e como ele difere do caminho antigo, seja lá o que for. Explique pra gente como é. Acho que é sobre os mesmos princípios que eu achava que o Likud defendia, pelo menos nos meus anos no Likud, a terra de Israel. E, infelizmente, quando a legislação sobre, acho que há cerca de meio ano, foi levada à sessão plenária sobre a soberania na Judeia e Samaria, eu fui o único membro do Likud que votou a favor. Sobre o serviço militar, não é segredo que se dissermos alto e claro que não estamos preparados para retiradas, já tivemos experiência suficiente com os acordos de Oslo e depois com a retirada unilateral da faixa de Gaza. Acho que as lições foram aprendidas. Então, se não estamos falando de retiradas, precisamos de um exército que seja capaz de proteger todas as nossas fronteiras. E, infelizmente, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, todas as minhas tentativas de ampliar a base do recrutamento para as FDI, para as Forças de Defesa de Israel, incluindo, por exemplo, parte da população ultra-ortodoxa, especialmente os que não são estudantes em tempo integral da Yeshivá. Não foram apoiadas, para dizer o mínimo, pelo Likud e pelo primeiro-ministro. E no final, isso resultou na minha remoção do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Então, todas essas coisas juntas me levaram à conclusão de que acho que não pertenço ao que vemos como a facção atual do Likud. Foi uma decisão muito dolorosa, tenho que te dizer, porque eu costumava ser eleito nas primárias do Likud para cargos muito altos, inclusive para o primeiro lugar, o que significa que há muitos amigos e apoiadores entre os membros do partido Likud que eu acho muitos deles ficaram desapontados com a minha decisão. Mas para mim simplesmente não parecia justo ocupar uma cadeira do Likud quando eu discordo da política do partido em questões tão importantes. Eu ia falar sobre isso um pouco mais tarde, mas vou trazer esse assunto agora. Houve pelo menos 3 pontos principais de divergência entre você e o partido nos últimos anos. Um que você mencionou é essa votação pela aplicação da lei israelense na Judéia e Samaria. E isso foi, para quem acompanha as notícias, isso foi na época da visita do vice-presidente Vance. O que eu acho que influenciou a disposição do Likud em participar, ou seja, eles não queriam fazer isso enquanto ele estava aqui, mas mesmo assim a votação aconteceu e você foi a única pessoa, como você disse, que rompeu com as fileiras do partido. E outra coisa foi, que abordaremos mais a fundo, está ligada aos esforços para criar uma lei de recrutamento. E você já declarou várias vezes que critica os projetos apresentados como simplesmente insuficientes, se não piores. Você terá que dizer isso com suas próprias palavras. E então, a última coisa que também é de interesse está relacionada à reforma judicial. Nesse ponto também, eu não sei, e novamente você terá que nos dizer quais divergências você tinha em relação ao mérito em si, mas você também questionava de forma bastante pública a maneira como isso foi levado adiante. E isso foi mesmo sendo você. E isso também vamos ter que discutir, mas você esteve no centro de um dos casos mais importantes da Suprema Corte na última década. E você teve um confronto direto com a Suprema Corte.
Então, por que não começamos primeiro com o alistamento dos ultra-ortodoxos, já que sei que isso está na cabeça de todo mundo agora, e depois vamos abordar essas outras questões? Não acho que será um salto tão grande quanto parece. Como ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, pode explicar a dimensão do desafio estratégico, econômico e social que Israel enfrenta ao analisar essa questão? Esse é exatamente o ponto. Não se trata, sabe, de alguma discussão abstrata sobre direitos iguais para todos ou deveres iguais para todos. É algo muito prático. As forças de defesa de Israel precisam de mais soldados. O número que as forças de defesa de Israel usam agora é algo em torno de 12.000 soldados adicionais que as forças de defesa de Israel precisam urgentemente. E eu acho que a única possibilidade de tentar alcançar esse número é se mudarmos algo em relação à comunidade ultra-ortodoxa neste país. Agora, entendo que essa mudança não acontece de um dia para o outro. Até mesmo minhas propostas foram criticadas por muitos soldados da reserva e outros que disseram que elas são muito brandas e representam uma concessão grande demais. Mas eu percebi totalmente que, se quisermos algo que possa, de alguma forma, ser aceito pelo establishment ultra-ortodoxo, precisamos apresentar um meio-termo. No final, infelizmente, acabou que nenhum acordo era possível. Os membros do Knesset deles e a liderança deles nunca concordaram com nenhum tipo de acordo que levasse a uma incorporação efetiva ao exército. Agora, eu disse outro dia que sua pergunta era excelente porque não se trata apenas do exército. O resultado imediato de servir no exército é que, depois disso, as pessoas poderão ingressar na força de trabalho neste país, falando sobre a economia e a situação em que estamos após 3 anos de guerra, o trabalho regular, com pagamento de impostos e tudo isso, de um segmento significativo da população, pode ter uma influência real sobre o estado da economia israelense. Sem isso, isso será apenas um peso para aqueles que estão trabalhando e pagando impostos. Por último, mas nunca menos importante, é algo que incomoda, me incomoda muito, e esse é o abismo que estamos testemunhando. Porque entre a população que está servindo no exército, sem falar das famílias que perderam seus entes queridos, e bem, mas apenas uma família que, ah, onde o pai ou o marido desaparece por 300 dias, 400 dias por causa do serviço de reserva, ah, se coloca em perigo em muitos casos. Esse tipo de família tem que enfrentar uma situação em que seus vizinhos, em alguns casos até parentes, não entendem do que eles estão falando. Eles simplesmente vivem sua vida normal, vida comum. E como eu disse, eu realmente estou preocupado porque as coisas que ouço ao meu redor e a linguagem que ouço ao meu redor não são algo muito saudável em nosso país. Nós somos um Estado judeu. Queremos entender que existem diferentes maneiras de ser judeu, incluindo, obviamente, o modo de vida ultra-ortodoxo. Mas o que está acontecendo agora não é um diálogo, são dois monólogos. É como se fossem duas pessoas surdas tentando conversar uma com a outra, me perdoe. Como seria uma lei de recrutamento ideal, na sua opinião? Sem entrar em muitos detalhes, e eu definitivamente já discuti cada parágrafo dessa legislação, mas o número está crescendo a cada ano, com a distinção óbvia entre aqueles que vão servir no exército e aqueles que evitam o serviço militar, e com apoio para um certo número daqueles que realmente estudam Torá desde de manhã até tarde da noite. Existem pessoas assim, nós precisamos deles, mas deve haver um certo número deles e não a situação que estamos enfrentando agora, em que qualquer um basicamente pode se registrar na yeshivá sem nem mesmo visitá-la uma vez. Porque uma das coisas que o establishment ultra-ortodoxo nunca concordou foi com uma supervisão rigorosa sobre as yeshivás. Para eles,
Um tipo de papel de um dos rabinos já é prova suficiente para eles. Eu quase hesito em perguntar, mas como o foco é efetivo e números, a população árabe de Israel também tem um papel a desempenhar? Você não precisa hesitar. Me fizeram essa pergunta muitas vezes e eu tive que chamar a atenção de todos. A atenção de todos para o fato de que a legislação que chegou ao meu comitê era uma legislação do governo intitulada Alistamento de Jovens Ultraortodoxos, Juventude. E eu tenho absoluta certeza de que deve haver uma discussão séria sobre o papel da população árabe. Nem todos serviriam no exército, mas eu acho que há muitos casos em que essa população poderia contribuir para a segurança do Estado de Israel. Não precisamos ir muito longe. Durante as últimas guerras, Quando o Hezbollah e os iranianos estavam lançando mísseis e enviando drones para o Estado de Israel, acho que, em termos do que chamamos de defesa civil, a população árabe poderia ser de grande ajuda, até mesmo em suas próprias cidades e vilarejos, e não necessariamente apenas em suas próprias cidades e vilarejos. então agora vamos tentar passar para a questão estrutural, porque isso obviamente é um exemplo de um esforço legislativo de longo prazo, de algum tipo, ao longo de muitos mandatos diferentes para tentar resolver um problema. E isso realmente não parece ter produzido resultados, ou talvez até tenha produzido resultados, mas aí talvez os tribunais intervenham. Eu já ouvi muitas versões diferentes sobre por que estamos onde estamos. Às vezes, a culpa é inteiramente do sistema político. Às vezes, é culpa dos tribunais. Às vezes, é uma combinação dos dois. E, considerando toda a sua vasta experiência nos poderes legislativo e executivo, eu gostaria de entender duas coisas. Uma delas trata de, e você pode usar isso como exemplo, os desafios de avançar uma agenda através do sistema de coalizão. E quanto a esse sistema atual, quais são, sabe, as vantagens ou fraquezas dele, o que você mudaria nele? E depois disso, eu gostaria de olhar para isso de uma perspectiva diferente, que é trabalhar com o que muitas vezes é criticado como uma burocracia e um judiciário incrivelmente excessivos como política nesses dois ramos. Mas vamos começar. Vamos começar com isso. A dificuldade de avançar uma agenda coerente pelo sistema atual. É uma dificuldade, mas apoio o sistema de coalizão no país, pois ainda somos uma sociedade fragmentada e um país jovem. E eu não tenho certeza de que a ideia que ouço às vezes, sabe, de que precisamos adotar uma constituição. Falta uma constituição em Israel. Só precisamos de uma maioria de 61. Não sei se essa é uma afirmação sábia, nem se é o que o país precisa. Precisamos de consenso em muitos pontos. Embora eu tenha que dizer, e às vezes admito meus erros, pode parecer estranho, mas às vezes faço isso. Eu sempre disse que a única maneira de realmente mudar algo na situação com o alistamento dos judeus ultra-ortodoxos é quando as facções ultra-ortodoxas fazem parte da coalizão. Então você pode chegar a um acordo e avançar. Não tenho certeza disso. Acho que psicologicamente, neste momento, para eles há uma enorme dificuldade em aceitar, como eu disse, qualquer tipo de compromisso. Então, talvez a solução aqui seja criar uma ampla coalizão sionista de facções sionistas vindas de ambos os lados do espectro político. E ainda assim apresentar uma legislação que não seja, me perdoe por ser tão direto, mas não é toda essa demagogia que ouvimos durante as campanhas eleitorais de que amanhã todos serão recrutados e todos vão para a Brigada Golani, a Brigada Givati e a tropa de paraquedistas. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que é preciso apresentar uma legislação séria para começar a avançar. Vai nos permitir, por um lado, como já mencionei várias vezes nesta conversa, ampliar a base do recrutamento para as FDI, o que é extremamente necessário. Por outro lado, você sabe, depois de alguns protestos vindos das facções ultra-ortodoxas, acho que há uma boa chance de que as coisas voltem mais ou menos ao normal e a situação siga seu curso.
Sim, mas em muitas outras questões eu vou repetir isso de novo. Eu acho que é uma coisa boa Que é necessário. criar coalizões. Às vezes é realmente, ah, isso dificulta aprovar as coisas na Knesset, o que nem sempre é ruim, sabe? Legislações que são aprovadas em um dia só. E eu me lembro, como presidente, de muitas vezes discutir com a coalizão da qual eu fazia parte, que não é uma ideia tão boa atropelar a Knesset e seguir em frente, porque aí, depois de um mês ou dois, acaba ficando claro que há muitos parágrafos que são contraproducentes, difíceis de implementar e assim por diante. É melhor ter uma discussão na comissão onde todos são ouvidos, onde pessoas de fora, que não são membros da Knesset, vêm e expressam sua opinião. E então você consegue um tipo de legislação que já foi devidamente discutida. E assim pode funcionar. Você fala sobre construir consenso. Ah, reconheço que sou relativamente nova em Israel, mas é muito difícil para mim lembrar de um momento, no tempo em que estive aqui na última década, em que houve consenso sobre algum assunto, exceto, digamos, enfrentar inimigos externos. Há outras questões em que esse tipo de consenso já existiu? E como você constrói isso nas questões mais críticas de hoje? Ok, antes de tudo, vamos deixar bem claro que o consenso alcançado sobre uma determinada questão não significa unidade ou, sabe, a mesma opinião exata. Nós somos, como eu disse, uma sociedade fragmentada. Definitivamente não somos uma unidade militar onde todos têm que marchar no mesmo compasso. Dito isso, vou te dar o exemplo mais polêmico, algo que tornou impossível criar uma ponte entre a abordagem da chamada esquerda israelense e a direita israelense. E estou falando sobre a criação ou o reconhecimento do Estado palestino. 5. 10 anos atrás, esse era o problema visível em todas as pesquisas que realmente dividiu a sociedade israelense quase em duas metades iguais. Ah, na última Knesset, duas vezes houve uma votação, uma declaração, porém não uma legislação, uma declaração sobre a oposição do Knesset israelense à ideia do Estado palestino. Eu não me lembro, peço desculpas, dos números exatos, mas acho que dos 120 membros do Knesset, em uma das votações foi algo como 90 e poucos, a outra foi perto de 80, o que significa que, e aliás, mencionei várias pesquisas antes das eleições, acho que enquanto falamos, foram feitas 10 novas pesquisas em Israel, mas em todas elas você percebe que há um consenso muito amplo sobre a ideia do Estado palestino, ou seja, a grande maioria dos israelenses se opõe a essa ideia. Acho que o único partido no Knesset, os chamados democratas, anteriormente o Partido Trabalhista, que em todas as pesquisas eles conseguem cerca de 10 cadeiras, dizem abertamente que apoiam essa ideia, o que significa o quê? 10% da população, um pouco mais. Vamos falar sobre a questão da soberania por um minuto e depois vamos focar fortemente nas questões judiciais. Fale comigo sobre a votação enquanto o vice-presidente Vance estava aqui, sobre a votação em si, mas também como você vê isso, o significado e o futuro da soberania sobre a Judéia e Samaria. Bem, para mim a votação foi como algo que nem era uma questão, nem um problema, porque eu venho apoiando a ideia de aplicar a soberania israelense à Judéia e Samaria. Eu diria, com um certo sarcasmo, muito, muito antes disso se tornar uma ideia popular. Acho que precisamos trazer clareza para essa questão e toda essa ambiguidade de que é nosso, mas não é bem nosso. Tem isso e tem aquilo. Eu acho. Isso dá todo tipo de falsa esperança aos nossos inimigos e até mesmo a alguns dos nossos apoiadores que simplesmente não têm certeza. Qual é a nossa posição sobre essa questão?
Então, eu não posso ser, e espero nunca ter sido, e não vou estar em uma situação em que eu apoie publicamente uma certa ideia, e quando chega a hora da verdade e há uma votação, eu fujo. Sobre a ideia em si, mais uma vez, eu acho que está bem claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro. E falando de consenso, há certas partes da Judéia e Samaria que estão desfrutando de um amplo consenso, amplo apoio na população israelense em geral. Então poderíamos começar por aí. Isso aconteceu com Jerusalém Oriental. O mundo ainda está de pé. Então, eu não acho que o mundo vai desmoronar se isso acontecer nesta fase, como a Alea Domingo, Shetzion, Ariel. E todos os outros lugares bem conhecidos por todos os israelenses. Então, como eu disse, contando com um amplo consenso. E, sabe, mesmo em termos práticos, esses não são lugares que serão entregues a ninguém, jamais. Então, acho que a clareza aqui é. É muito importante. E isso vai nos ajudar a evitar muitas situações embaraçosas no futuro. Haveria aqueles que diriam: tudo muito bem, muito importante, mas por que quando o vice-presidente Vance estava aqui, ou no caso dos Haredim, por exemplo, eles vão dizer: muito importante, concordo totalmente. Mas se a coalizão cair agora, neste momento tão sensível, em termos de segurança, o que? Sabe, o que que você pode fazer? Então, qual é a sua resposta para esses argumentos? Bem, antes de tudo, em termos de momento, essa visita ou aquela visita, eu me lembro de muitos anos atrás. Hoje todo mundo está sorrindo e aqueles que são jovens nem acreditam que aquela era a situação real. Existe um bairro enorme, relativamente novo em Jerusalém, chamado Har Homa. Acho que facilmente dezenas de milhares de pessoas moram lá em apartamentos modernos e maravilhosos, diferentes tipos de israelenses, religiosos, não religiosos. Faz parte de Jerusalém. Quando fui ministro da absorção de imigrantes, nós começamos a construção naquela área em Har Homa e houve protestos e conversas sobre a anexação de terras palestinas. Toda a da imprensa internacional estava lá. E eu me lembro que levei alguém que simplesmente não percebia que aquilo fazia parte de Jerusalém para mostrar o lugar para ele. Acho que foi uma equipe da BBC que se aproximou de mim e fez exatamente a mesma pergunta. Eles disseram: Ministro, entendemos o que vocês estão dizendo sobre o seu direito e que isso faz parte de Jerusalém, mas você não acha que o momento é ruim? Lembro do que respondi a eles e essa é minha resposta para você. Eu disse a eles que verifiquei 3.000 anos atrás e nunca houve um bom momento para a construção em Jerusalém. Então é exatamente essa a situação. Hoje tem essa visita, amanhã tem outra visita, depois tem eleições e depois das eleições. E aí tem a visita do futuro presidente e a visita do ex-presidente. E depois tem alguma conferência internacional onde o primeiro-ministro, seja qual for o primeiro-ministro, tem que comparecer e nunca há um bom momento. Então, se temos certeza do que estamos fazendo, e eu não quero dizer de forma alguma que devemos provocar alguém ou fazer o que chamamos. Em hebraico, não tenho certeza se existe uma tradução em inglês para isso, fazer dafta com as pessoas, sabe? Fazer isso só para mostrar para eles que mandamos e fazemos o que quisermos. Não é esse o caso. Mas é por isso que, mesmo nesta entrevista, eu digo que entendo que essas coisas devem ser devidamente consideradas e feitas passo a passo. E, aliás, as críticas, em muitos casos, também vêm da direita. Eles dizem: já sabemos o que você pensa. Você está dizendo que Male Adumim e Gush Etzion, áreas que ficam ao redor de Jerusalém, deveriam ser, como eles dizem, anexadas. Sabe, a soberania israelense deveria ser aplicada a elas. Então, pelo que você diz, o resto das nossas comunidades não importa, mas essa não é a minha opinião. Mas eu entendo que, sabe, É algo que deveria, é um processo que precisamos começar. Basicamente, já começamos isso com Jerusalém Oriental e com as colinas de Golã, e precisamos continuar com esse processo. então deixa eu finalmente passar para as questões judiciais, porque eu realmente quero discuti-las. E eu vou fazer algumas perguntas gerais e depois algumas mais específicas. Eu suponho.
questões mais voltadas para políticas, né, só para entender suas perspectivas. O que você diz sobre a crítica ao atual equilíbrio de poder entre o Knesset e o governo, onde muitas vezes, quando eu entrevisto pessoas no programa, nos dizem que o Knesset é bastante fraco em termos do seu poder de fiscalização e o governo é extremamente forte, muito mais forte do que deveria ser. Isso geralmente significa para quem apoia o ativismo judicial que não há equilíbrio para o Knesset. E assim, o tribunal, a procuradora-geral e a burocracia precisam ser muito poderosos. Quero começar perguntando sobre sua experiência de vida, já que esteve tanto no executivo quanto no legislativo para entender essa dinâmica. E também suas opiniões sobre aquela outra questão do poder judiciário. Bem, para começar sobre a Knesset e o governo, acho que você convida pessoas muito educadas para o seu programa, porque dizer que a Knesset é fraca e o governo é forte é um grande eufemismo. Acho que para o governo a Knesset quase não existe hoje. E seria bastante natural para mim continuar e dizer, e temos que culpar o governo por isso. Isso não é exatamente verdade, porque os próprios membros da Knesset. Aqueles da coalizão, especialmente, eles não entendem o seu papel. Eu sei disso não porque, você sabe, eu ouvi os pensamentos ou as conversas deles. Essas coisas estão registradas há bastante tempo, mesmo quando eu era presidente. E com certeza, com toda a discussão que você mencionou várias vezes quando eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, ah, você não faz parte da coalizão? Você só precisa fazer as coisas andarem. Como você pode se opor ao governo? Nossa tarefa é servir ao governo, aliás. Coisas ditas oficialmente por um membro da coalizão. E toda essa ideia de que um membro do Knesset é eleito para servir ao governo, mais uma vez vou tentar ser tão educado quanto os outros convidados e eu diria que isso é contraproducente. E para mudar a situação, precisamos mesmo que o Knesset se torne muito mais forte, para que os presidentes das comissões percebam que estão sentados em suas cadeiras, não para simplesmente carimbar a legislação do governo. Aliás, não se trata apenas de questões polêmicas. No início deste mandato, ah, alguns projetos de lei foram apresentados. Um projeto de lei importante foi apresentado à minha comissão. Não havia nada controverso nisso. Havia consenso amplo, mas era, sabe, não estava devidamente elaborado na fase inicial. E quando adiamos a reunião e dissemos que o governo precisava trabalhar nisso, o ministro responsável por essa legislação veio ao meu gabinete, um novo ministro sem experiência parlamentar e sem experiência de governo, e ele disse exatamente a mesma frase. Ele disse: Yuli, eu não entendo. Você não faz parte da coalizão? Por que você precisa de discussões extras? Basta aprovar o projeto de lei. Foi um mal-entendido bem honesto, sabe, sobre qual é o papel do parlamento no nosso sistema. E como eu disse, a gente realmente precisa mudar isso. Isso é algo, essa cultura que você está descrevendo é algo novo ou é algo que sempre existiu? Se foi uma mudança, o que acha que causou e quando ocorreu? Olha, mais uma vez vamos ser brutalmente honestos. Pode ser duro com o E N Deus estava oposto se lá. quiser, pode ser menos educada, tudo bem. O governo não gosta da ideia de que alguns membros do Knesset supervisionem, sabe, e critiquem as atividades ou as legislações ou exijam respostas e assim por diante. É bem óbvio. A piada comum é que Ben Gurion, sabe, mudou o Knesset para Jerusalém porque não queria sua presença em Tel Aviv. Na residência do primeiro-ministro e onde fica o Ministério da Defesa, Ben Gurion, como você deve se lembrar, também acumulava esse cargo em paralelo. Ele não queria todos por perto e transferiu o Knesset para Jerusalém. Isso não é novidade. A mudança é que o governo não queria que o Knesset interferisse e o Knesset queria interferir. Agora,
O Knesset não quer interferir. A oposição automaticamente critica tudo o que vem do governo. Natural, embora nem sempre seja sensato. A coalizão, como eu disse, só diz sim, senhor, quando algo vem do governo. E o resultado é que, em muitos casos, a legislação não é devidamente organizada. Não há uma discussão séria. As discussões nas comissões viram uma gritaria porque não há conteúdo na discussão. E isso é algo que eu acho que, no final, prejudica não o sistema político, prejudica cada cidadão em Israel, porque as legislações não são sobre algo abstrato. Elas dizem respeito à nossa vida. Então, à luz do que você está descrevendo agora, como você vê as reclamações frequentes de provavelmente legisladores mais à direita, mas não só eles, que a assessoria jurídica, né, a burocracia jurídica, basicamente tomou conta da formulação de políticas, seja no nível do tribunal, da procuradoria-geral, dos assessores jurídicos nos ministérios. Há um equilíbrio sendo alcançado? Isso é um desafio? Qual sua opinião? Definitivamente há um ponto válido nessa crítica. É por isso que fiquei tão decepcionado com a forma como as atuais reformas judiciais começaram, em janeiro. Isso, em janeiro de 2023, foi conduzido de forma que basicamente enterrou a possibilidade das mudanças necessárias, em vez de promovê-las. E essas mudanças são extremamente necessárias. Ela quer Pode conseguir repetir e dar isso. alguns exemplos, por favor? Ah, legislação ou políticas que foram. Oh, Por exemplo, a facilidade com que a Suprema Corte anula a legislação do Knesset não é algo muito bem-vindo. Mais uma vez, quando não há discussão, quando tudo vira uma gritaria, quando o governo aprova o que quiser. Entendo de certa forma a Suprema Corte, mas isso ainda não é certo. E eu me lembro que foi um caso específico Algo não estava devidamente. abordado nas discussões orçamentárias do Comissão de Finanças. Eu exigi, como presidente do Knesset, eu exigi uma votação adicional. O assessor jurídico da Knesset apoiou totalmente minha posição e também exigiu uma votação adicional. A comissão estava hesitante. Alguém, nesse meio tempo, foi até a Suprema Corte e a Suprema Corte apoiou minha posição e a do assessor jurídico da Knesset. E eu expressei publicamente minha raiva com a Suprema Corte. O juiz que emitiu esse veredicto é alguém que eu conheço pessoalmente. E ele disse depois, sabe, eu não consigo entender. Nós apoiamos a oposição. E eu disse para ele, você não tem o direito de interferir nos assuntos do Knesset dessa forma. E se eu realmente decidisse impor minha opinião ao comitê, eu tinha meus meios. Eu poderia dizer que o orçamento não iria para o plenário antes que vocês realizassem uma votação adicional sobre essa questão. O presidente da casa pode fazer isso. Infelizmente, você sabe o que está acontecendo no Knesset, e aqui você colocou o dedo na ferida. Por que o Knesset é tão fraco? Porque metade do Knesset, digamos hoje, a oposição no Knesset ficaria muito feliz com o que estou dizendo em relação às relações entre o Knesset e o governo. E a coalizão no Knesset ficaria muito feliz em ouvir o que eu digo sobre as relações entre o Knesset e o sistema judiciário. Pouquíssimos, se algum, membros do Knesset gostariam de ouvir ambos os lados do que digo. E é isso que torna o Knesset muito fraco. Então, à luz do que você está dizendo, como você acha que o ah, judiciário deveria mudar? Você já comentou sobre situação semelhante, em que houve decisão favorável a você, mas ainda assim foi contra por princípio. Você já explicou que acha que, apesar das falhas, o sistema de coalizão, mesmo quando parece colocar você em desvantagem, potencialmente, sabe? No lado errado de uma questão, ou não exatamente no lado errado, mas por ter sofrido um custo específico por algo que você queria, você ainda assim defende o sistema de coalizão. Então, dito isso, como. Novamente, qual é o seu ideal para a forma como deve ser a relação entre o governo canadense e o judiciário?
Você disse que não gostou da condução da reforma judicial, mas teve problemas com o conteúdo? Sugeriria algo diferente? E você vai sugerir algo diferente? Primeiramente, como eu disse, as mudanças são necessárias. Se você quiser que eu resuma em uma frase, eu diria mais equilíbrio, mais Mas autocontenção. você pode me avisar. Ok. Então, como eu disse, é, mais poder para o Knesset, que na verdade é o representante do povo. Menos facilidade com que a Suprema Corte derruba legislações ou interfere até mesmo em assuntos internos do Knesset. Menos atropelo do Knesset pelo governo e mais supervisão do Knesset sobre as atividades do governo. Ah, acho que essas são coisas que poderiam ser levadas ao Knesset com um consenso bastante amplo. Eu ouço meus colegas, e embora seja muito fácil transformar tudo em, você sabe, um debate de tudo ou nada, ou você é a favor das reformas ou é contra as reformas, não é esse o caso. Algumas reformas são extremamente necessárias. E houve certas tentativas de legislar coisas que são um completo absurdo. E eu acho que no momento em que começarmos essa mudança, né, algumas das questões que você levantou sobre o poder extra dos assessores jurídicos para diferentes ministérios e os poderes que às vezes são descritos como um estado profundo e tudo mais, eu acho que isso automaticamente, de alguma forma, vai se coordenar com isso, com essa nova realidade. E, aliás, se você olhar 20, 30 anos atrás, as decisões da Suprema Corte, em muitos casos, a Suprema Corte recorre ao Knesset. Vou mencionar uma questão muito conhecida e polêmica de diferentes formas. Havia diferentes definições, mas vamos colocar de uma forma bem simples. Quem é judeu? A lei do retorno, quem é judeu e assim por diante? Eu me lembro dos juízes da Suprema Corte se voltando para o Knesset uma, duas, três vezes e dizendo: vocês têm que decidir, vocês têm que legislar. Se não fizerem isso, nós vamos interferir. E então, quando o Knesset não agiu por vários motivos políticos, o Supremo Tribunal interferiu. Hoje não é mais assim. O Supremo Tribunal recorre diretamente ao Knesset, apenas toma decisões. Como disse, isso precisa ser resolvido. Então, se eu entendi corretamente, você acha que existem leis que podem ser aprovadas para fortalecer o Knesset e enfraquecer o poder do judiciário em certos assuntos? Ah, Limitar o poder, não enfraquecer o poder. Limitar o poder, né? limitar Isso o sim poder. seria forte. Pode-se dizer que isso limita o poder e fortalece o Estado de Direito e o Judiciário. Outro tema recorrente no programa é a confiança nas instituições públicas. Aliás, está caindo o tempo todo. E eu venho alertando sobre isso há anos. É muito perigoso. Sabe, eu não faço parte daqueles que dizem quem precisa da Suprema Corte. Nós precisamos de um sistema judiciário forte. Quando eu vejo em todas as pesquisas, ano após ano, não são, sabe, institutos de direita tentando te dar uma visão distorcida. Agora, o Instituto Israelense para a Democracia e outros, eles vão te mostrar que há uma queda gradual no nível de confiança na Suprema Corte. Você pode argumentar, e com razão, e dizer, mas o Knesset geralmente é o último. Verdade. Você sabe, essas pesquisas, é disso que estou falando, o Knesset é irrelevante. O Knesset é... Eu, eu Sim, pensei que era porque ah, o sistema de coalizão é tão fragmentado que qualquer pessoa, que as pessoas que os eleitores basicamente olham para o Knesset e gostam de só uma parcela muito pequena dele, para começo de conversa. É para talvez. Eu estou sendo muito esquecida? não, eu nunca pensei dessa forma. Talvez você esteja certo que eles, desde o começo, discordam da maioria dos membros do Knesset
e veem apenas uma minoria lá que representa suas opiniões. Mas ainda assim, sabe, eu nunca pensei dessa forma. É uma ideia interessante, mas eu ainda diria que, sabe, quando o Knesset se comporta de forma adequada e realiza discussões sérias e não apenas, sabe, gritos e assobios e tudo mais, eu acho que as pessoas é assim que eles querem ver isso. Eles querem ver que a legislação que diz respeito às suas vidas é algo que realmente incomoda os membros do Knesset. E eles, que os membros do Knesset não estão lá apenas para aparecer nas manchetes, sabe, chamando seus colegas de nomes ofensivos. Ok, tenho uma pergunta bônus que não tem relação com o que falamos até agora, antes que venham com aquela vara de vaudeville e me tirem daqui. Isso é sobre Aliá, sobre a qual eu sei que você já falou no passado e acho que você foi, se eu não me engano, ministra da absorção. Estamos vivendo um momento muito desafiador para o povo judeu no exterior. Obviamente, a Aliá nem sempre é a solução certa para cada pessoa, mas certamente aqui em Israel, muitos de nós esperamos que mais pessoas busquem um lar aqui e segurança aqui, se for apropriado para elas. E eu me pergunto se há maneiras de Israel incentivar essa mudança sem criar conflitos diplomáticos no exterior e também internamente, talvez fazendo mudanças para criar um espaço mais acolhedor para quem faz aliá. Eu acredito que cantar doce, canções e hinos para judeus na diáspora sobre a vida em Israel não os traria para Israel. Isso é, como você disse, você usou a palavra, acho que foi você, se isso é adequado para eles, para quem isso de fato é adequado. Fui criticado, até mesmo como ministro da absorção de imigrantes, por não convocar todos a fazer aliá. Quando eu estava, digamos, dando palestras no exterior para a comunidade judaica ou algo assim, porque eu acho que precisamos que as pessoas tomem essa decisão a sério. Emigração e imigração, mesmo que a chamemos de aliá, nunca é fácil. A adaptação nunca é fácil para ninguém, nem para as crianças. Isso é a coisa mais estúpida que já ouvi. Com crianças é tão fácil, sabe? Elas absorvem tudo rapidinho. Nunca é fácil, nem para crianças, nem para adolescentes, nem para adultos, nem para jovens profissionais, nem para idosos, nem para ninguém. Ainda é, acho que é a melhor escolha para quem decide isso, leva a sério e vem para cá. Sabe, eu posso dizer isso em primeira pessoa do singular. Eu vivi algumas aventuras no meu caminho para Israel, como você mencionou, e eu nunca me arrependi, nunca, jamais me arrependi do dia em que decidi dar esse passo. E aqui, em termos de como atraímos novos imigrantes, acho que toda a nossa conversa é relevante para essa questão. Quando tornamos Israel mais forte, melhor, com um consenso mais amplo, com mais não unificação, mais unidade, algum tipo de entendimento mútuo entre as pessoas, nós somos muito diferentes e isso é bom. Porque eu não tenho nada a oferecer, digamos, para um judeu ultra-ortodoxo que quer fazer aliá, ou para um judeu totalmente secular que não quer ouvir nada sobre religiões ou afiliações religiosas. Mas há pessoas em Israel que são muito diferentes de mim, que podem oferecer muito para esses e para aqueles, e basicamente para todos. Nós somos diferentes aqui. Só precisamos ouvir uns aos outros, porque se um lado vencer, o povo judeu perde. E isso é algo que precisamos ter em mente. Tudo o que fazemos aqui, tudo o que legislamos aqui, tudo o que promovemos aqui, influencia milhões de judeus no exterior e os ajuda ou não os ajuda a pensar em fazer aliá. Esse é um bom ponto para encerrar. Sei que você deve ter um anúncio político importante na próxima semana ou nas duas seguintes. Se eu tivesse que adivinhar, e para aqueles, veja bem, não estou pressionando. Não é o objetivo do programa. Para quem quiser acompanhar a história, Quando chegar a hora, fiquem ligados. Muito obrigada, Sr. Edelstein. Continuaremos a série com outros convidados nas próximas semanas. Agradeço muito o seu tempo.
e boa sorte. Muito obrigado e eu realmente gostei da nossa conversa. Obrigado.